em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Para. O quê? Alerta de spoiler pro filme. Vamos falar um pouquinho do filme. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Puro Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje foi feito especialmente para você que já viu histórias de cachorros que acidentalmente tomaram cerveja. Porque no episódio de hoje nós vamos falar de um filme bastante recente nos cinemas, que é O Urso do Pó Branco. E para fazer essa conversa aqui comigo, eu tenho em primeiro lugar o meu co-anfitrião, o Arthur Gasparindo, estudante de biologia, grande entendido de animais, cinéfilo e um grande pesquisador dos mais variados temas, incluindo drogas. E tenho também Vinícius de Oliveira, graduando em Física Médica, um grande não pesquisador de drogas, mas também muito cinéfilo e também não entendedor de animais. Sejam bem-vindos. E um grande odiador de filmes. Nunca vi um cara que odeia tanto filme. Saudações, camaradas podcastantes. E a gente também tem a Gabriela Larissa. Faz aí, Bárbara. Não precisa me zoar, faz você. A gente também tem a Gabriela Larissa, que está intimamente familiarizada com o uso de drogas e de filmes e com modelos animais. E isso vai ser uma coisa muito importante no episódio de hoje. Eu não sei o que você tá falando, eu nunca usei filmes. Brincadeira! Bom, uma informação importante é que eu já participei na faculdade de um projeto chamado Anjos da Guarda, que é um projeto de prevenção ao uso e abuso de drogas. Então, é um projeto realizado pelo Ceatox. Ele realiza palestras em qualquer lugar em que sejam convidados, como, por exemplo, a Fundação Casa, o Fórum da Comarca, escolas, ONGs, qualquer tipo de associação que tenha interesse no conteúdo que o projeto trabalha, o projeto pode chegar e fazer uma atividade. Basta entrar em contato com as redes sociais do Ceatox. E é bem legal. Uhum. Sim, é um projeto bem legal. Eu fiz algumas palestras, me diverti muito e aprendi muito. Então, antes dos alunos irem fazer as palestras, eles têm também uma capacitação com os professores aqui da faculdade. Então, ele é um projeto bastante interessante e que tem uma relevância social muito alta. De fato. Mas e aí, vamos começar. A gente começa pela parte chata ou a parte mais chata ainda, que é o filme? O cara odeia filme. Vamos começar pelo filme. Vamos. Para o telespectador que está escutando e não assistiu Urso do Pó Branco, não está perdendo nada. O filme, ele se trata de uma história em que um urso encontrou muita cocaína na floresta. Essa cocaína veio de um avião de tráfico, caiu uma quantidade exorbitante de cocaína e o urso come a cocaína. E aí o restante do filme, depois que acontece essa premissa, é o urso sendo completamente maluco, extremamente agressivo com qualquer coisa que se mexa, sem que nem porquê. Então ele persegue todo mundo que aparece, eventualmente mata essas pessoas, e esse é pra ser um filme de comédia. Não sei qual é a parte que mais me choca. É um filme de terror-comédia. É um gênero aí que... Acho que ele começou... Eu não sei quando ele começou exatamente, mas ele ficou muito popularizado com Evil Dead 2. Eu acho que terror e comédia são duas coisas que andam de mãos dadas, na verdade. Eu acho. Porque terror, geralmente, são situações absurdas em que as pessoas não agem como se fosse uma situação absurda. Exatamente. Comédia frequentemente pode ser a mesma coisa. Exatamente. Então, filmes de terror que sabem que são filmes de terror, por exemplo, O Pânico, é um filme que ele não chega a ser uma comédia, mas que é ótimo ele ser autoconsciente das coisas que estão acontecendo e abre cenas para várias situações engraçadas. Né? Eu acho que não é pecado tentar aliar as duas coisas, o problema é que o filme não faz nenhuma nem outra. De fato. Então ele não tem nenhuma sem graça, essa é a minha ressalva. Ele tenta ser uma comédia, não tem nenhuma graça. E ele tenta ser aterrorizante, mas ele também é completamente previsível. Então você não toma nenhum susto, não tem nada que aconteça que... Não é sobre o susto. Deixe algum tipo de suspense, não tem suspense. Não tem suspense. Não tem suspense mesmo, porque... Quer dizer, se tem suspense, são pontuais, tipo, haha, beleza, deixamos uma certa coisa em um certo lugar, chega num certo lugar, não está lá.
Esse é o suspense, cadê? Não, o problema desse filme, eu acho, é que ele não passa tempo suficiente com nenhum personagem pra você se importar se eles vão ser comidos pelo Sim. urso ou não. Mas todas as cenas com o urso eu achei muito bem feitas e eu fiquei pensando assim, caralho, mano, eu ia estar me cagando de medo na frente desse urso. Porque as pessoas não acham isso, porque dificilmente as pessoas veem ursos, especialmente aqui no Brasil, mas o urso mais fraco de todos consegue matar o ser humano mais forte de todos. Basta ele querer. Então, assim, tipo, no filme, era um urso preto. Um urso preto que eu acho que o mais próximo que tem aqui no Brasil, na América do Sul, é o urso de óculos. Que é... Os ursos pretos, eles são menores, eles são o menor dos 3 tipos de ursos. E eles são os mais assustadinhos, os menos agressivos. Eles têm comportamentos muito parecidos com o de uma presa e não com o de predador. Tem até uma frase que eles falam em inglês, porque aqui a gente não encontra ursos, que é tipo para as pessoas lembrarem do que fazer se elas se depararem com cada tipo de urso, que é se é preto, lute de volta, se é marrom, deita no chão, e se é branco, você tá morto. Isso é uma coisa interessante. Se eu estivesse na frente de um urso, eu também morreria de medo. Só que o filme falha em fazer a gente sentir medo pelos personagens que estão na tela. Sim, O ponto não é se eu teria medo de um urso. O ponto é que naquele filme não consigo me colocar no lugar dos personagens pra sentir o medo que eles estariam De sentindo. fato, eu acho que o urso ele é um tanto assustador, um tanto intimidante por causa de como ele é filmado. Que ele, nos momentos que ele é assustador, tipo, tá tudo muito escuro e tá só o brilho dos olhos dele. Né? E eu olho e penso, caramba, sinistro, ok. Tinha alguém muito esforçado por trás desse filme. No mínimo uma pessoa. Sim. E uma coisa interessante também é que esse filme, apesar de tudo, né, que ele faz aí, que nós estamos criticando, no começo ele fala que o urso preto não é um animal agressivo, ele não é territorialista, e se você for atacado, você tem grande chance de sobreviver, principalmente se você revidar. Porque ele é um urso que, se você revidar, ele vai te deixar em paz e vai embora. Porque ele não... e não é revidar no sentido de sair na mão com ele, né? Não, pode ser sair na mão com ele. Você pegar um objeto, um pedaço de pau, alguma coisa, e usar como arma, jogar nele, ameaçar de bater, ou bater mesmo, faz com que ele recue. Esse urso também, que se você coloca um tronco pra parecer maior, ele corre? Não, isso daí era... sei lá, é um outro animal aí. Mas tecnicamente isso funciona, você parecer maior, você subir em algo grande, tipo uma pedra, alguma coisa, pra você parecer maior, teoricamente funcionaria. Eu não estou muito familiarizado com o que é mito e o que não é, porque dentro dessa coisa de segurança contra ursos tem muito mito. Muito mito. Isso porque ursos são um problema presente em vários outros países. Tem ursos que vivem lá e aí eles podem aparecer e as pessoas têm protocolos e mitos populares, né? Especificamente no Canadá e nos Estados Unidos, inclusive, muito engraçado, tem uma coisa que acontece com muita frequência, que não sei se ainda acontece, mas por muito tempo aconteceu, que é que ursos destruíam carros. Porque se as pessoas deixassem a janela um pouco aberta, eles conseguiam sentir cheiro do estofado do carro. E o estofado do carro tem um cheiro muito parecido com ácido fórmico, que é o mesmo cheiro que as formigas têm. E ursos comem formigas. Então eles basicamente entram e ficam destruindo o estofado do carro, procurando formigas lá dentro. E eles conseguem tipo, abrir a porta, quebrar a porta, entrar. E aí você olha lá e seu carro tá todo ferrado. Não, ele conseguia entrar no carro, é a parte menos impressionante desse papo. Justo. Uau, isso é realmente intrigante. Eu não sei se hoje em dia os estofados ainda têm isso, porque tecnologias mudam e não tô a par de tecnologias de estofado de carro, mas de fato é o que acontece, que já aconteceu. Tem muitos problemas nos Estados Unidos com ursos. Ursos é tipo, quer dizer, né? Um urso preto nos Estados Unidos, ele é encarado como se fosse um guaxinim bem grande. Porque guaxinim é tipo um animal que é pequeno, é uma praga, tipo um ratão, e ele come lixo. Então ele fica revirando lixo. As pessoas têm coisas de tipo, nossa, no Canadá as pessoas podem ser multadas por não estar com uma tranca no lixo. Porque essa tranca serve para impedir que guaxinins abram o lixo. E causa, tipo, sei lá, espalhar lixo pela cidade e tal. Não, faz o guaxinim voltar. Exatamente. Com mais guaxinins, provavelmente. Eu consigo enxergar como isso poderia ser um problemão. Exatamente.
E os ursos pretos são mais ou menos assim. Eles também... os ursos pretos são mais generalistas. Eles comem frutinhas, comem lixo de gente, comem formiga, comem mel, N coisas. E eles não são tão predadores. Eles não precisam se preocupar em matar outros animais necessariamente. Frequentemente também fazem isso. Mas por isso que eles têm esse negócio de serem muito assustados com humanos. E que é um animal que é relativamente grande para eles. E é uma coisa surpreendente, na verdade, quando eu tava pesquisando coisas sobre esse filme. Um urso preto, maior urso preto, tipo, já registrado, ele tem, tipo, o peso de uma pessoa acima do peso. Eles chegam, tipo, a, sei lá, 100 quilos. Caramba! Eles são leves. Correção. Essa informação é verdadeira apenas para os ursos preto fêmea. Os ursos machos podem chegar até 400 quilos, sendo que o indivíduo mais pesado já registrado tinha quase 500 quilos. O urso, inclusive o urso do filme, que esse filme é baseado em fatos reais, e o urso do qual ele é baseado, tinha 70 quilos. É mais leve que eu. E mesmo assim ele conseguiu me matar. Mas, Sim, enfim. sim. Isso. Mas a questão que não quer calar, que você tá falando aí, que eles comem várias coisas, mas eles comem gente, que aquele urso claramente estava comendo gente. Então, Muita gente, como é que come tudo né? aquilo, né? Pois Não tem o é. menor Achei sentido. até estranho. pois é. Então, na verdade, pensando bem agora, eu acho que em nenhum momento do filme ele comeu ninguém. Ele só destroçou as pessoas. Ai, teve vários momentos parecidos. Teve uma cena lá naquele lugarzinho que ficava a guarda, que Ah. ele ficou escondido num quarto e ele parecia que tava se divertindo demais ali com uma perna. E quando teve o Homem na Árvore também, que... Mas o Homem da Árvore, ele só arrancou a perna É, dele não. e cheirou uma carreira de cocaína da batata da perna dele. Foi isso, ele largou o Esse cara lá. caso aí, realmente. Mas é que É. ursos, Justo. isso acontece com ursos pardos. Ursos pardos, eles costumam atacar humanos, especialmente quando são fêmeas em época de... que elas estão com filhotes. Elas são particularmente territorialistas, particularmente agressivas. E isso, na verdade, é um comportamento que elas desenvolvem para elas atacarem outros ursos. Porque ursos machos não têm comportamento de cuidar da prole. É só as fêmeas que cuidam. E aí, o que acontece é que os ursos machos, depois que eles já se reproduziram, já teve os filhotes lá, eles têm uma vida praticamente solitária. E se eles encontram uma fêmea com filhotes, a tendência deles é matar os filhotes. Porque aquilo é o filhote de outro urso. Então as fêmeas, elas protegem os bebês. Então elas até ficam mais agressivas, mais territorialistas, mais fortes nessa época. Porque elas precisam lutar contra um animal que é o dobro do tamanho delas. Porque os ursos pardos machos são muito maiores que as fêmeas. Mas as fêmeas ficam mais agressivas. A natureza às vezes não... É... Cada ideia, né? Pois é. E então, por causa disso, a maioria dos ataques de ursos, que ursos pardos matam pessoas, é em situações assim. E assim, eles não comem as pessoas, na maior parte das vezes. Eles vão lá, destroem a pessoa, jogam para um lado. Eles até, depois de morto, eles até expressam comportamentos de tipo, de um animal curioso, que é tipo, brincar com o corpo. Isso acontece em vários animais. Matar e não comer, matar e brincar, matar e só pra tipo, praticar caça. Isso acontece. Então, não necessariamente porque matam um ser humano que justo. Eu vai... acho que ele não chegou a comer tanta coisa mesmo, agora que eu tô pensando. Pode ser. É que nada foi muito memorável, né? A gente mal lembra qual que era a história daquele filme. Teve uma coisa muito memorável pra mim nesse filme. Que esse filme tem um momento aí que alerta de spoiler, tem uma pessoa que tem um ferimento no pulso. E aquela imagem continuou comigo por bastante tempo, na verdade. Eu achei deveras desconfortável, muito violenta. Qual cena? Que cena Uma é pessoa essa? que... Mais spoilers, na ambulância, o cara lá que zoou o pulso dele, a mão inteira dele. Ah, é verdade. Eu achei que essa cena aí ficou boa demais. Ficou É até verdade, ruim, tão bom. Eu achei... que o urso morde a mão dele e fica tipo meio caído, assim. eu achei... Nossa, eu não lembro disso. Eu Pra achei- mim não foi tão memorável eu quanto foi achei pra você. zoadaço. Eu achei muito bem feito, mano. Eu preferia não ter visto, não, de tão bem feito que foi. Bom, eu não me lembro de nada. Acho que não foi tão impactante Não, assim com pra mim. certeza. Eu me lembro muito do final também, que os ursos de repente ficam do bem lá.
Metem um momento Godzilla nos ursos também, que eles começam a gritar lá no meio da noite. O urso faz aquilo? Não, né? Eu sei O lá. urso tipo uivando, sei lá, velho. Eu sei lá, isso eu só não sei mesmo. Meu, acontece tanta coisa errada nesse filme, cara. Uhum. Tanta Nossa, coisa os filhotes errada. cobertos de cocaína lá. Sim. Né? É o que a gente faz por vocês, telespectadores. A gente pagou pra ver esse filme. Nós três. E eu preferia não ter pagado, não, cara. Cara, É esse filme sobre não é bom, isso, não. é sobre isso. Primeiro, a premissa desse tipo de filme já é muito chata. Tipo, animais Mas matando coisas. Eu achei que ele ia ser chato, de tipo, poxa, não é um filme que ia mudar minha vida. Não achei que ele ia ser chato e tipo, tedioso. De tipo, preferia estar vendo outra coisa. Pois é, esse E filme... dura 1h30, Esse como é filme- que pode? Esse filme, ele tinha... Pra ele ser um filme, tipo, divertido, ele teria que ter muito mais cenas de urso matando gente, e urso sendo caçado e qualquer coisa assim, pra ele ser interessante. A história é muito sobre as pessoas, É, as relações então- dela então- indo atrás da cocaína. Metade do filme é pra contextualizar o cara que tava traficando cocaína, os caras que estão indo atrás de buscar cocaína, os guardas da floresta, o, sei lá, engenheiro ambiental que foi lá conversar com o guarda da floresta, uns moleque que estavam no parque. É tipo um monte de gente que Você não liga? que você não liga e ele não passa tempo suficiente com nenhum deles pra você se importar por causa do que tá acontecendo. Então é só chato, é só E tipo... tem as duas crianças que o apelo é só, são crianças, por favor, se exatamente. importe. Pois é, Sim. pois é. 100%. Tem a mãe que eles acham que ela ser a mãe é motivo suficiente ali É. pra ela estar naquilo, eles nem perdem tempo com ela, nem sei. Não Pois consigo é. dar um traço de personalidade pra ela. É, o traço de personalidade dela é que ela é enfermeira. Não, teve aquele papo de que, já fui adolescente, que ela fala com as crianças, tipo, tô nem aí, véi. Achei ruim. Eu quase gostei daquele cara lá que ele era tipo um Não. gangster e tal. Ah, sim, aquele foi o mais legal, porque aquele foi o que teve mais tempo, mas ainda foi chato. O cara bonito? Não. Que brigou com os outros no banheiro? Isso. Isso, ele. O cara bonito. Eu achei que você achou que o outro cara era o cara bonito. Quem é o outro cara? Tinha outro cara? Eu não Parecia o lembro. soldado invernal da Shopee, mano. Ah, justo, o cara que tava o cara que tava Ele deprimido era o filme triste, inteiro, que ele era que- triste, que a mulher dele tava... Não, bonito Pode é o crer. outro. Não, concordo plenamente com você. Ele é bonito, ele é legal. Ele teve até uma mudança, um arco aí de melhorar como pessoa, né? Pois é. Não, a cena do banheiro foi da hora. A Quando cena, verdade. chegam os caras lá pra querer... Pra contextualizar o telespectador, com muito spoiler. Tem uma cena que o pessoal tá indo Vai ter um alerta de atrás... spoiler no começo, Tá não se bom. preocupe. Tem uma cena, tem 2 caras indo pra floresta pra tentar achar a cocaína que foi jogada do avião, porque saiu nos jornais que só foram achados, acho que 30 quilos de cocaína, só que tinha muito mais que sumiu. E eles querem ir recuperar, porque é um dinheirão essa questão aí que eles têm lá na floresta. E foram 2 caras pra fazer isso. Só que tem uns moleques lá, uns carinhas assim, pra arranjar confusão, uma ganguezinha de adolescentes pra brigar com as pessoas e roubar objetos e se sentir muito descolados. E aí um desses caras, um desses traficantes aí, ex-traficantes, está indo atrás dessa mala de dinheiro e tá no banheiro. E aí a galerinha, as criançadinhas, adolescente, chega pra assaltar ele. E aí ele dá uma coça nos caras, e essa cena é muito legal. Sim, Sim. tem uma coreografia boa, tá? É, Eles quebram o banheiro de um jeito muito maneiro. É uma boa Parece, cena. parece bem realista como uma luta de verdade aconteceria, não é um negócio, tipo, coreografado, assim. sim, filme de ação. com 3 moleques de merda aí, Sim. que pra diminuir a quantidade de pessoas na coreografia, ele só batia neles, eles caíam e eles demoravam pra levantar. Mas enfim, grande Isso cena. foi de legal, fato. isso foi legal, essa cena foi Essa boa. cena foi legal. Esse cara foi o cara mais legalzinho que tinha no filme. Esse foi o cara bonito. Foi um cara que eu Pode cheguei crer. perto de me importar, mas eu nem sequer lembro o nome dele, pra Eu vocês verem também como não. foi Eu marcante também esse não. negócio. Nem lembrava Nossa. que tinha outro, nem quem era o outro. O único ator que eu reconheço desse filme é o Ray Liotta. E eu nem sei porque esse cara nem é tão relevante. Acho que a última coisa que eu vi que ele tava era o B-Movie. E antes disso foi tipo Bons Companheiros, que é um filme de máfia antigo. E é isso, mano. Pode crer. E parece que ele morreu muito próximo do lançamento desse filme. Porque no final tinha, tipo, em memória de... E aí o nome dele, eu fiquei, tipo... Que ele morreu? Mas ele tá bem velho naquele filme, então eu acredito que não. Uma coisa também que me incomodou no filme é que eu não entendi qual que era a proposta, porque parecia que o urso queria matar todas as pessoas que existiam no mundo, então ele ia ativamente atrás delas.
Tipo, a pessoa se escondia, a pessoa saía, o urso dava um jeito de achar e dava um jeito de matar e tava em todos os lugares. Perseguiu a ambulância em movimento, deu um jeito de entrar ao invés de simplesmente deixar quieto. Uhum. Fez coisas absurdas porque ele fazia muita questão de que todos estivessem mortos. E aí as Pois duas é. crianças ficaram vivas. Como que o primeiro garotinho Mano. se safou? Por que que ele guardou a outra menina lá na coisa dele? Né? Sim, Tipo, o filme se propôs a ser um filme de chacina de urso. E aí não foi totalmente, só ficou esquisito. Eles podiam não ter posto crianças se eles não queriam fazer isso. de fato, podia ser um casal que queria muito transar, isso é o que as pessoas fazem quando querem muito matar alguém em Hollywood. Um filme de terror, especificamente. Mas enfim, uma coisa que me incomodou muito nesse filme, já mudando de assunto, não sei se você queria falar mais sobre isso, Pode falar. é que não ficou claro pra mim qual que o filme queria que fosse o argumento dele. Porque o filme começa mostrando aquelas propagandas antidrogas no começo, Uhum. e depois ele começa com as crianças lá, tipo, sei lá, acho que tentando banalizar o uso de droga. E então, no final, não ficou claro se ele queria mostrar que era ok, se não era. Ele tem o urso que, por nenhum motivo, é extremamente agressivo por causa de droga, pinta uma imagem muito ruim de droga às vezes, e às vezes não. E não ficou claro qual que ele queria que fosse o argumento dele. É, E é estranho, porque existe muito esse lance de guerra às drogas, terror às drogas. É uma coisa muito presente em cultura americana em geral. Uhum. Ele tem todo esse lance de vencedores não usam drogas e tudo mais. Tem toda uma explicação por isso, na real. Foi por causa do Ronald Reagan. E, basicamente, ele lançou uma campanha contra drogas por puro moralismo. Inclusive, ele interrompeu um monte de pesquisa científica que estava acontecendo na época, porque isso foi próximo da descoberta do LSD, por exemplo. E o LSD era uma coisa que não tinha nada que indicasse que ela poderia fazer mal. Inclusive, no começo, quando ela ainda era uma droga nova e não tinha lei sobre, estavam fazendo muitas pesquisas. E tinha vários potenciais para usar como antidepressivo, para ajudar a tratar vício de drogas e várias coisas do tipo. E simplesmente foi taxada junto com drogas perigosas como cocaína, como heroína. E foi tudo colocado dentro da mesma classe, que é drogas classe A, segundo a lei lá, que são drogas extremamente viciantes, que geram muita dependência e que causam muito mal pro corpo. E não tem nenhuma evidência disso, por exemplo. Então várias drogas foram jogadas junto por medo social aí. Pois é, pode crer, isso é uma coisa que existe e eu acharia razoável se o filme fosse pra esse lado, mas ele ficou desconfortavelmente em cima do muro aí, não foi nem pra nenhum lado nem pro outro, mas tipo, de um jeito confuso, que eu só não sei o que ele quer, não de que, tô jogando pelos dois lados aí porque eu sou um filme e preciso fazer dinheiro. Mas eu não entendi qual é a deles. também não entendi. Eu acho Nem que eles só não tentaram falar nem bem nem mal das drogas em nenhum momento. Ela só era uma coisa que tava lá no filme. E eu não sei por que eles escolheram começar com anúncios antidrogas. E eu não sei por que eles terminaram com um final feliz pro urso. Porque ele consumiu uma quantidade desproporcionalmente grande de droga. Ele tem uma hora no filme, só até aparece no trailer, que ele come um pacote inteiro de cocaína sem nem abrir. 1 quilo. E ele come aquilo. E aí você fica tipo, uau. Não sei nem... Aí, agora sim, ó. Não sei como coube no estômago dele tantos quilos de cocaína. Pois é. Porque é um período de tempo muito curto aí, ele come Sim. sem parar. Inclusive, eu acho que esse é um bom momento pra gente entrar em como foi a história real desse filme, baseado, que eu pesquisei aqui. Mas foi basicamente o seguinte. A quantidade de cocaína que caiu do tal avião lá é muito menor. Ainda era muita, muita cocaína. Era tipo, no filme, pra quem assistiu, tinha várias bolsas grandes, cheias de cocaína dentro, com vários tijolos de cocaína. E basicamente o cara jogava uma, jogava outra, jogava outra, jogava outra e depois pulava pra última. E aí o paraquedas dele não abriu e ele caiu lá e morreu, e foi isso que a polícia encontrou no filme. Na realidade, ele só pulou de paraquedas com a bolsa, e com uma bolsa só, porque só tinha uma, e o paraquedas dele não abriu e ele morreu. Foi só isso. Então, tipo, teve muito menos drogas. Porém, é estimado de que dentro daquela bolsa tinha o equivalente a 15 milhões de dólares na época de cocaína. Uau. Que parece muito cocaína, muito dinheiro, pelo menos. Sim. E não sabem quanto exatamente o urso comeu,
Mas o legista, tipo, o urso foi encontrado morto direto. Ele não teve contato com ninguém durante seu efeito de drogas. Ele aparentemente achou aquilo, comeu aquilo e foi encontrado os pacotes abertos em volta lá dele. Mas ele comeu, tipo, muita cocaína. E o legista que examinou o urso viu que o estômago dele estava dilatado, completamente preenchido de cocaína. Só que o que tinha de fato sido absorvido para o sangue dele foi algo entre 3 e 4 gramas. Então ele nem absorveu muito. Em 3 no total ou por litro? Total. E 3 a 4 gramas, segundo esse médico legista, é o suficiente para matar qualquer pessoa. Para qualquer pessoa que consumir 3 a 4 gramas de cocaína, morrer de overdose. Por que você tá olhando essa cara? É verdade. Por quê? Porque 3 a 4 gramas parece um pouco. Então, É muito. parece, mas por exemplo, quando as pessoas compram cocaína, vem um negócio que chama pino. Já ouvi falar Aparece nos filmes. E isso daí é coisa de tipo, sei lá, 1/3 de grama. Ah, é? É tipo muito pouco, muito pouco. Cacetada. É uma droga que causa efeitos com doses muito baixas. E 3 a 4 gramas é muito além de uma overdose. Ah, é? É. Numa pessoa, num homem adulto. Caramba, mano, eu não tinha ideia disso, não. Eles estão pouco, 3 a 4 É um gramas. querido, rapaz. Pois é, um uma querido. pitada de sal que eu boto no meu arroz, não é tipo 1 grama, uma pitada? Não. Menos, é bem menos. 3 a 4 gramas seria tipo uma colher de sopa cheia. Pode crer, né? Isso é bastante sal. É. E bastante cocaína agora. Tudo bem, eu permito. Tá aprovada essa fonte do cientista aí. Eu considero verdade. Próxima pauta. Enfim, é interessante isso. Esse é um ponto que eu achei interessante do filme, que ele foi baseado num caso real e que ele dá margem para uma discussão muito interessante. Não, calma aí. Antes disso, deixa eu falar uma curiosidade sobre Vai. todo esse evento do urso. Esse urso, depois que ele foi feito a autópsia, por algum motivo, americano é um bicho estranho, eles decidiram empalhar o urso, taxidermizar ele, e fazer lá e colocaram ele no centro de visitações da cidade. Tipo, haha, o urso do pau branco, o Cocaine Bear, que é o nome do filme. E aí, esse urso empalhado ficou lá, mocota, e as pessoas vinham do país inteiro pra tirar foto. Haha, o urso... Ah, não, eles chamavam ele de Pablo Escobar. E aí, eles iam lá e tiravam fotos dele, e faziam várias coisas. Depois, ele desapareceu. Parece que alguém entrou e roubou um urso empalhado do centro de visitações. E ele sumiu por vários anos. E depois ele apareceu do outro lado dos Estados Unidos, num shopping. E aquele urso, as pessoas se casavam com ele. Tipo, não com ele. O urso empalhado realizava cerimônias de casamento. E isso não faz nenhum sentido. Só que depois eu fui ver, e na verdade isso tem a ver com uma brecha na lei daquele estado específico, que é que se pessoas acreditam que a pessoa que casou elas tinha o poder de casar elas, o estado não pode invalidar aquele casamento. E tinha o mito de que o urso era legalmente permitido casar. Então muitas pessoas iam lá acreditando isso. E aí, então tem um monte de gente casada pelo urso empalhado, e isso é válido. Isso não tem nada a ver com cocaína ou com o filme. Nem com o filme, Não, tem um pouquinho. Porque É um tecnicamente evento, é o mesmo relevante urso. pra eles, né? Mas, pô, mano... E aí é basicamente isso. Então, engraçado. É sobre isso. Mas eu achei interessante ser baseado no caso real, porque isso dá margem pra gente discutir sobre a droga e sobre o efeito da droga em outros animais. Uhum. Que é uma coisa que eu acho muito curiosa. E de tabela um pouquinho o efeito na gente. Uhum. Então, é interessante, né? Apesar do filme ter todos os defeitos que o filme tem, ele coloca no holofote uma questão muito pertinente, que é um alvo aí de curiosidade por parte de várias pessoas, que é a questão do uso de drogas. Sim. E a questão do quão distantes estamos dos animais. Eu vi uma reportagem, na verdade, que estava falando sobre esse urso. E o urso, né, como ele só morreu instantaneamente, não teve tempo do urso causar nada pra gente, isso é uma história. O cara que era um professor de ursologia, eu não sei como que é esse nome, mas é um cara especialista em ursos, e ele tinha um nome lá, um título de tipo ursólogo, alguma coisa assim. Maneiro. E
E aí... Já vi patologistas, poxa. Qual a diferença? Olha. E aí, basicamente, Ursologista. esse cara colocou de um jeito muito bom. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu anotei. O nome do cara é Chris Morgan. E ele é um ursologista mesmo. A história real é mais sobre como o nosso lixo põe a vida dos animais em perigo do que sobre um ataque de um urso dopado. Então, é só os animais sofrem porque a gente joga lixo. Porque aquela cocaína é só lixo. É algo que caiu na floresta e causou mal pros animais. Pode crer. Então Pode crer. Achei uma leitura perfeitamente Exceto que o urso do filme saiu completamente ileso de tudo isso. Pois é. Se bem ele saiu bem, né? Realmente, né? Pô, Pra mim não pareceu ter nenhum efeito negativo sobre o urso. O que é uma coisa aí a ser criticada. É. Primeiro que a dose é completamente real, né? Uhum. e salvo os enfermeiros, dá até pra dizer que o urso não fez mal a ninguém, que era legal. Ele matou todo mundo, exceto crianças. Crianças e mães. Ele matou aqueles moleque chatão lá, matou uns bandidos. Matou a guarda florestal, que só queria... A guarda florestal. Ok, justo. Ela foi uma falta aí. O outro cara lá, o que era o engenheiro ambiental. A guarda sei e o lá. guardo. Entendi que o lance dele é que ele não fazia nada. Preguiça é um dos 7 pecados capitais. Olha lá, vai me metendo o Jigsaw nos caras. Mano? Eu Mas percebi que você é preguiçoso, você merece ser punido. dá valor De à uma vida. forma cruel. É. Não, que isso, que absurdo. Enfim, voltando aos efeitos de drogas em animais. Nossa. Animais sentem efeitos de drogas. Uhum. Mas, isso é uma coisa primeiro que eu queria falar, na verdade. No filme, eles se basearam muito em efeitos que são observados em humanos. Não tem nenhuma evidência de que cocaína produziria esses efeitos em animais. O que observam, com certeza, que cocaína tem de efeitos em animais é comportamento agressivo. Isso é uma das principais coisas. O negócio de, tipo, de Então, salivar me pareceu muito... apurado o filme. Não. Mas é que não é só isso que mostra. Porque Tô zoando. aparece o urso, tipo, tremendo lá, igual um drogado, salivando muito, saindo muita baba. Que isso é uma coisa que acontece com as pessoas quando elas usam cocaína. Mas não tem nenhuma evidência de que isso causaria esses efeitos nos animais. E os efeitos, tipo, da percepção dos animais, isso é uma coisa curiosa. A gente não tem como saber qual é a percepção dos animais sobre o uso de drogas. Então, apesar de todos os estudos de drogas realizados em animais, a gente não tem como saber se os efeitos são minimamente similares ao que as pessoas experienciam nos animais. Especialmente esses, né? Os efeitos, alucinações visuais, alucinações auditivas, nesse sentido, Uhum. né? Alguns sistemas a gente consegue transpor. Inclusive, os animais, eles têm efeitos de drogas, as mesmas drogas que a gente, porque nós temos muitas similaridades. Então, muito do sistema nervoso é extremamente conservado Uhum. para muitos vertebrados. Então, muitas coisas que acontecem na gente vão acontecer de uma forma muito parecida. Aí vai ter lá suas diferenças, que são espécies específicas. Não só espécies específicas, mas que na verdade são individuais. Então, pessoas usando a mesma droga na mesma concentração também podem ter efeitos diferentes. Sim. Principalmente em relação a alucinações. Uhum. Então, isso vai depender da sensibilidade individual, do quão você é sensível para uma droga ou não. E essa sensibilidade varia de região para região. Uhum. Então, existem sistemas seus que vão ser mais afetados do que outros. E para outra pessoa, um outro vai ser mais afetado do que aquele que é mais afetado para você. Então, como indivíduos, né, a gente tem respostas muito diferentes também. Sim. Embora sejam os mesmos receptores. Aí vai depender, né, de quais receptores estão atuando, em que quantidade eles estão. Sendo que os receptores é o local que a droga vai chegar dentro do nosso corpo para causar o efeito. Exatamente. E mais ou menos, são só coisas fisiológicas, assim, que a gente consegue observar nos animais. Então, quando a gente faz um estudo com ratos, com camundongos, por exemplo, a gente presta atenção no comportamento, vê os receptores, se ele aumentou a quantidade de um certo receptor, mas a gente não consegue, sei lá, perguntar pro rato: oi, rato, você tá vendo quantos dedos aqui, hein? Não dá. Então, é muito difícil transpor essas coisas subjetivas, né? Que não são tão subjetivas, né? Em humanos, quando a gente estuda, elas são
apesar da intensidade ser variada, é consistente o efeito entre os seres humanos. É verdade, já ouvi falar de muito comum sobre o uso de algumas coisas ver gnomos. Não sei por que isso é uma constante entre os humanos. Pois é, né? Estranho Não também. sei, Eu não conheço sobre saberia. isso. Pois é, eu não sei porquê, mas tem muitos relatos sobre isso. Pode ser que seja... Cultural é um lance. É, que talvez as, seja de as tipo- pessoas falaram tanto sobre isso. As pessoas falam tanto sobre ver gnomos que quando elas usam, elas veem gnomos, porque elas acham que vão ver gnomos. Isso é uma coisa... As Sim. pessoas são muito suscetíveis a esse tipo de efeito quando elas estão usando drogas alucinógenas. Tem até circunstâncias, eventos que acontecem que as pessoas alucinam com as mesmas coisas porque elas ficam mais suscetíveis a ter empatia, a se colocar no lugar dos outros. Então, né? Isso aí. E não dá pra saber se acontece em ratos. Desculpe a interrupção. Sim. Mas o Ratos, tipo por de exemplo. coisa... Não sei porque eu falei ratos. O tipo de coisa... eu não sei o que eu esperava quando eu descobri que faziam esse tipo de estudos em ratos, sei lá, testar LSD em ratos. Eu não sei o que eu esperava, como eles avaliariam isso, mas eu fiquei decepcionado quando eu vi a realidade. Que é tipo, eles veem, sei lá, alguns comportamentos muito específicos, de tipo, a cabeça deles daria uma leve tremidinha e... É isso. É que o LSD é um exemplo ruim, né? Justo. É uma droga muito pouco conhecida, que foi muito pouco explorada em relação a outras drogas que a gente conhece. Sim, mas né? tem... Então, existem outras drogas que a gente consegue mensurar melhor. Por De exemplo, fato. a maconha é uma droga que aumenta a ingestão de alimento. Isso é uma coisa muito fácil da gente mensurar. De fato. A gente consegue mensurar a interação social. O rato tende a interagir mais com outros ratos em relação ao animal controle. A gente consegue ter essa medida. Ele apresenta mais comportamentos relacionados à reprodução. Aliás, Drogas também mexem com a libido. Isso é um comportamento que a gente consegue avaliar. Acho que Então- esse é o momento perfeito para eu revelar aquilo que eu estava pesquisando agora há pouco, que eu falei para vocês. Que é o seguinte. Teve um estudo que eles fizeram com zebrafish, que é um peixe pequenininho. Acho que vocês devem conhecer como paulistinha, né, nas lojas de aquário. Que ele é uma espécie modelo para estudar um monte de coisas em seres humanos, porque ele tem muita coisa em comum com a gente. E muita coisa em comum com todos os vertebrados. Nesse estudo, eles estavam vendo o comportamento do peixe, como ele é afetado por álcool. Então, basicamente, eles administravam álcool para o peixe. Imagino que seja dissolvido na água. E aí o peixe bebe e absorve, né? Normal. E eles tinham uma medida que eles davam para ver quando o peixe estava bêbado, que tem a ver com a concentração do álcool no sangue. Então eles mediam o sangue do peixe e via se tinha passado da coisa e consideravam ele como bêbado. Sim. Daí tem mudanças de comportamento claras. Então, tipo, quando o peixe tá um pouco alcoolizado, você percebe que ele fica, tipo, muito mais ativo e tendo um comportamento mais... ele nadava muito, ficava mais ativo. Mas quando passa muito dessa quantidade, ele começa a ter o efeito oposto, de ficar tipo, paradão, dormindo. Então, até aí, são efeitos similares ao dos seres humanos. Mas uma coisa muito curiosa, eles colocaram um peixe lá, que estava bêbado, pela definição deles, e colocaram ele junto de um cardume de peixes sóbrios. E uma coisa que eles perceberam é que os peixes sóbrios começaram a seguir o peixe bêbado, como se fosse o líder deles. E, tipo, imitar os comportamentos dele, imitar os movimentos dele. E é isso aí. Eles elegeram o bêbado como líder. Sábios. Muito comum. Não, Curioso brincadeira, demais que isso. Isso eu fiquei muito chocado, gente. Interessante. É um peixe que tá tendo um comportamento, provavelmente, ele devia estar tendo dentro do cardume um comportamento ousado, que fez com que ele se tornasse um alfa. Faz sentido. Porque, pode ser, enfim, tô inventando, hein, gente? Tô aqui, ó, hipotetizando, né? Mas isso é uma coisa que pode acontecer. Nos humanos, o álcool tem um efeito de tornar as pessoas mais desinibidas. Então as pessoas perdem os freios sociais, porque inibe a região do córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso julgamento e nosso comportamento em sociedade. E aí as pessoas literalmente perdem o senso do ridículo. Então elas fazem o que dá na telha, elas falam o que elas pensam, isso é uma coisa que o álcool acaba fazendo. E talvez aconteça algo similar com esse peixe. Talvez. O que faz com que os outros que não sabem que existe álcool, né, eles acreditam que eles não tenham o conceito de que existe álcool que pode alterar as pessoas, eles devem ter pensado, meu Deus, o cara é fera. Pois é. Olha como ele é corajoso.
Pode ter acontecido algo assim, mas estou hipotetizando isso, Sim. estou inventando com base aí no que eu sei sobre esse assunto. Sim, e estudos com álcool, na verdade, acho que talvez sejam os mais difundidos. Acho que porque é uma droga legalizada, é uma, E de uma fácil coisa acesso. muito fácil acesso. E Sim. também E porque... o que torna ela mais relevante. E também né? porque a gente tem um modelo muito bom pra isso, que são mosquitos, né? Mosquitos? Não é? Que Eu eles, acredito que sim. que eles são usados, que eles funcionam de um jeito muito parecido com a gente. Eu não entenderia, mas eu ouvi dizer que a gente tem um modelo muito bom. E que Uau. são mosquitos. Caramba. Sim, isso é super... Eu sabia dos Derra- ratos, mas... O que eu quero dizer com modelo quando eu digo isso? Fala aí. Um modelo é uma espécie que a gente vai usar para investigar algum fenômeno e ela vai ser uma espécie que a gente tem a intenção de extrapolar para outras. Então ela é como se fosse um ponto de partida. A gente vai fazer baseado naquela espécie, que é o modelo, e a ideia é a gente ver se isso se estende para outras. Então eu começo ali. É uma espécie que eu conheço, que eu sei como ela funciona, tenho noção do comportamento dela, das interações com ela, simulo as coisas nela e é isso. E uso de base para fazer estudos, para ver o que vale a pena seguir investigando ou não. É isso que é um modelo. Há muito tempo, quando eu era criança, que eu não entendia muito bem essas coisas, eu me perguntava por que eles não faziam tudo só com rato, só com macaco, que é supostamente muito parecido com a gente. E acontece que não é tão parecido com a gente sempre. Às vezes tem uma coisa ou outra que é diferente. E às vezes, alguns modelos têm especificidades que facilitam alguns estudos. Então, por exemplo, estudo genético em mosca é muito difundido porque elas têm cromossomos enormes e poucos. Então é muito fácil fazer estudos genéticos para fazer alguns tipos de mapeamento. Então você leva em consideração o que é mais parecido e o que facilita o estudo. Elas também têm um ciclo de vida muito pequeno, o que Isso também é levado em conta. facilita muito você conseguir estudar várias gerações. Sim. Os ratos, eles têm muita facilidade para se reproduzir. Então, um rato, ele tem uma gestação de 21 dias, uma prenhez, na verdade, que é o termo correto para os animais, gestação é para o humano. Ele tem uma prenhez de 21 dias, ele amamenta por 21 dias, e depois disso o filhote consegue seguir sobrevivendo por conta. Ele é E as simplesmente um ninhadas? adolescente, então, a partir dos 21 dias. Ainda é infância. Ele é um adolescente ali por volta dos 40 aos 60. Caramba. Aí com 60 ele é um adulto. Né? E aí esse rato, a rata, né, a fêmea, quando ela tem os filhotes, ela tem geralmente de 10 a 15 filhotes. Então vem uma quantidade muito grande. E eles são animais pequenos, que é fácil da gente manter em laboratório e tudo mais por questão de infraestrutura. Então, tudo isso é levado em conta. O que eu estou estudando? É fácil eu investigar isso nesse animal ou não? O ciclo de vida desse animal, quanto tempo ele vive? O quão parecido ele é com o humano? Qual a facilidade de manutenção? Qual a facilidade de reprodução? Então, para termos de estudo, tamanho é muito relevante. É muito difícil você conseguir fazer um estudo com cavalos, por exemplo, que você precise de 15 animais num grupo. Ninguém vai permitir que você faça isso. Mas com ratos, isso é possível, porque é um modelo menor. Então, tamanho é uma questão que também é levada em conta por várias questões de logística, de ética, dentre várias outras coisas. Animais frequentemente podem ser paralelos a alguma coisa dos seres humanos, mas nem sempre. Então, se você vê um estudo que fala, poxa, curaram câncer em ratos, não precisa de alarde. Não necessariamente funciona com a gente. De fato. Isso é uma coisa que as pessoas têm muito receio de falar pra leigos, porque acredito que leigos não têm a maturidade de entender essa ideia. E que, fizeram um negócio lá que funcionou num pote, inventaram a solução pro problema. Nem sempre é o caso. Sim, Nem sempre é o caso. E muitas vezes é o contrário. Às vezes eles usam esses estudos que são inconclusivos para tentar tirar conclusões que são falsas. E quando cai na mão de leigos, isso acaba sendo usado para informações falsas. Por exemplo, tinha um estudo de homeopatia, que eles basicamente pegaram a homeopatia e fizeram o efeito in vitro. In vitro nada mais é do que você pegar algumas células, só algumas células, colocar num potinho de vidro, por isso in vitro, e aí você coloca o remédio ali e vê se ele funciona. E o lance é que não funcionou. Mas fizeram um estudo, tem um estudo de homeopatia, tem um estudo de homeopatia in vitro, e as pessoas começaram a divulgar esse estudo falando que ele era a prova de que a homeopatia funcionava, sendo que não se deram nem o trabalho de ler ele para ver que a conclusão era que não funcionava.
E tem o complicado desse modelo de coisas em vidro, que ele é muito legal porque não usa animais, Uhum. não usa pessoas, não usa nada, mas ele tem um problema de que ele não conta com várias outras coisas, né? Por exemplo, acho que é muito normal para pele também, mas o tecido de um órgão, por exemplo, tem muito mais coisa acontecendo naquele órgão, muitas paradas passando pelo seu sangue que não tem nada a ver com aquele órgão. E isso pode interferir no efeito de, por exemplo, um fármaco. Uhum. Sim, tem muitos estudos de neurociências não podem ser feitos in vitro, porque eles vão depender de comportamento, da absorção e tudo mais, e muitos de sistema circulatório. Esses são os mais difíceis da gente conseguir fazer, mas se o estudo for mais estrutural, a gente consegue. Então, a gente pode usar a cultura de células para formar organoides. Então, a gente faz culturas de células 3D. Eu não faço isso. Pessoas que trabalham com cultura de células. A gente é a ciência, nós somos embaixadores da ciência. É sobre isso. Enfim, os cientistas que trabalham com cultura de células, eles tentam simular o órgão, colocando todas as características com base na cultura de células. Para analisar um órgão em separado, mas não é uma coisa sistêmica. E aí muita coisa deixa de ser levada em conta. E talvez um dia até consiga ser sistêmica. O problema é que tem várias implicações disso. Tipo, agora a gente está numa etapa de pesquisar substitutos para sistemas, para tecidos, que são muito rudimentares. A gente está muito no começo disso ainda. Tem alguns cientistas que estão brincando entre aspas, tá, gente? Ninguém tá brincando, não. Brincadeiras de milhões de dólares. Estão experimentando com, por exemplo, impressão 3D, de conseguir imprimir um órgão, imprimir um coração, coisas assim. E assim, não é tão legal quanto parece, e não é... É bem legal. E não é tão... super legal, É que parece mais legal, porque quando as pessoas veem uma manchete falando imprimiram um coração, as pessoas pensam um coração. Mas ali é algo bem rudimentar, não é bem um coração. Ele é descelularizado, você precisa colocar características, usar matrizes para tentar simular, né? Exatamente. E aí, a gente tá muito no começo disso. Só que, vamos supor que a gente avance nisso, que a gente consegue replicar um sistema. Como que esse sistema vai ser diferente de, sei lá, clonar uma pessoa? Pois é. E aí a gente entra na mesma implicação ética de usar animais ou pessoas ou qualquer coisa. Se você conseguir replicar um animal, por que aquilo não é um animal, né? Então isso já é uma outra discussão ética de... Né, é por isso que a gente provavelmente não vai conseguir se livrar de animais na hora de lembrando que experimentar. fazer sistemas num computador é o que a gente tá mais longe ainda, inclusive. Sim. Isso aí tá fora de questão pelos próximos 100 anos. Mas se a gente conseguir... Esse aí não tem questões éticas. Esse não tem questões éticas. Porque, por exemplo, tem um colega nosso, ele já apareceu no podcast, Samuel, vocês conhecem ele. Ele trabalha com uma coisa que é simular no computador como a radiação afeta certos tecidos do corpo. E isso é legal, ninguém precisa pegar, sei lá, a mão de uma pessoa de verdade e jogar radiação para ver o que vai acontecer. Ele consegue só pegar características do osso, características do músculo, características da pele e de materiais similares, que não são vivos, e ver como que a radiação, em teoria, né, no computador, usando modelos matemáticos, consegue interagir com essas coisas. Então, isso já é um exemplo de pesquisa in silica, que é em computadores, né? Uau, nunca ouvi. É in vivo, in vitro e in silica. Irado. In silico. Tem outro também, né? Tem o... Enfim, não importa. Em sílico. Esse é o que eu falei. Não, sim, é que você falou tá. em sílica, eu tô falando Justo. em sílico. Tem um outro também. Sílica é um elemento, né? Mas enfim. E isso é um exemplo de pesquisas in silico que podem substituir algumas pesquisas com animais. E ainda assim com é muito pessoas. limitado. Ele consegue ver, o De quanto fato. que absorveu, o tempo que levou pra absorver, o quanto tempo que levou pra parar de sumir, mas ele não consegue saber, por exemplo, o que aconteceu com a pele dessa pessoa, ela teve qual o câncer. prognóstico dessa pessoa. Então ainda é limitado. Sim. Mas de fato, para algumas coisas serve, porque isso é o lance dos modelos, servem para algumas coisas, não para tudo. Você saber de verdade o que acontece, Exatamente. você tem que fazer de verdade. E várias vezes. Enfim, é isso. De fato. E aí, tudo isso é muito importante. Pesquisas sobre drogas são extremamente relevantes, porque drogas são uma coisa que existe e pessoas fazem uso. A gente tem muito julgamento moral, geralmente, em relação às drogas, só que isso são coisas que vão depender da cultura, da legislação e da ética de um país. Então, a gente admite socialmente algumas drogas, como o cigarro e o álcool, e a gente não admite outras.
que em outros países podem vir a ser aceitas pela lei. Tem uma coisa muito curiosa que fizeram, que foi perto de quando descobriram. O que eu achei, na verdade, até um pouco irresponsável da parte desses cientistas. Mas, basicamente, os caras foram lá e eles administraram LSD num elefante. Né? Pegaram LSD e injetaram no elefante. Daí, o elefante dormiu e depois morreu dentro de 1 hora da injeção do LSD, porque foi uma dose muito grande. Foi uma dose de 297 miligramas, que é cerca de 3.000 vezes a dose recreacional que pessoas usam. E aí, esse elefante morreu. Mas, depois, esse experimento foi refeito, também com elefantes, e deram doses até maiores e o elefante ficou normal. Então, foi num intervalo de tempo muito grande. Foi lá nos anos 60 que fizeram esse primeiro experimento. E parece que, quando ele dormiu, eles tentaram reanimar o elefante com um outro fármaco não identificado. E é possível que esse seja a causa da morte. Só que isso não importa, porque essa informação, essa pesquisa não concluída, que não terminou porque o elefante morreu, foi divulgada como LSD mata. Então tem muita falta de informação sobre drogas que causam mais mal do que bem. Porque as pessoas ficarem com medo disso, com medo de saber sobre isso, vai só limitar o que se pode saber. E quem disse que essas coisas não podem ter uma função? Tem vários remédios que também são perigosos, mas que têm uma função pra gente, que conseguem tratar de problemas. Eu acho que isso é uma questão muito legal, e daqui a pouco você fala o que você ia falar, que eu acho que é interessante aqui, pro interesse de todos, a gente definir o que é uma droga. Porque o que é uma droga? Sim, isso é interessante a gente definir. Eu tava tentando caminhar para esse lado de Nossa, desculpa. falar um pouco da definição de drogas e chegar mais especificamente na cocaína. Mas um ponto que eu acho que é interessante disso que o Disney tá falando, né? Ele falou que tem fármacos que são muito perigosos, mas existem drogas que já foram usadas como fármacos, drogas recreacionais. A heroína, por exemplo, ela é um analgésico extremamente potente. E ainda tem algumas drogas que usam substâncias muito similares com a heroína, como a codeína, por exemplo, que vem num antitussígeno, que é um remédio para parar a tosse. Então, às vezes, explorar o potencial de fármacos pode fazer a gente chegar em outras coisas. Eles começaram a utilizar a maconha para tratar várias doenças neurológicas, como a epilepsia, como o mal de Parkinson, o Alzheimer. Então, estudar as drogas é muito relevante, porque a gente pode chegar em outros lugares. E, querendo ou não, o conhecimento sempre é o melhor caminho. Mesmo que a droga seja estritamente ruim, a gente precisa saber disso, para que as pessoas tenham consciência, né? E muitas drogas, elas vêm de plantas, né? Existem as drogas sintéticas, que são as drogas que são feitas em laboratório com base em alguma molécula já conhecida, e tem as drogas que são extraídas de plantas. E a cocaína é uma delas. Isso é uma coisa que eu fiquei muito chocado quando eu descobri, mas a definição de sintética é muito ampla. Inclusive, todas as substâncias que a gente tem, elas são extraídas de alguma coisa. Então, por exemplo, o LSD. O LSD, que chama LSD-50, na verdade, ele é tipo o 50ª coisa que sai de um fungo que tem no trigo. Que é o não vou lembrar. Enfim, não importa. E aí, é uma coisa natural. É tipo um bicho que tá ali, eles vão lá. Bicho não, né? É um fungo que tá lá. Eles vão lá e tiram uma coisa que tá nele. Aquilo tava ali nele. É natural, mas é considerado sintético porque teve que passar por processos químicos para remover, para isolar. Então, a partir disso, qual fármaco não é sintético? Se a definição é só que você Sim. extraiu ele de alguma coisa. Pois é, Se a definição é você ter feito algo após a extração, realmente. De fato. Porque tudo que a gente usa pra fazer coisas sintéticas precisa vir de algum lugar, né? E esse lugar tem que vir da natureza, porque a gente não consegue criar nada a partir do vácuo. E muita gente tem a impressão de que quando fala uma droga sintética, que é como se fosse lá uma impressora de droga e tem um computador que ele pega o átomo, coloca do outro assim, pum, tchum, e forma uma droga. O átomo que ele materializou sozinho, que não veio de lugar nenhum, tipo, realmente. não é assim que funciona, essa concepção que tem, mas é só, tipo, fazer um processamento químico. Então os interessados aí, sei lá, o seu bolo de cenoura é sintético.
O sintético não é também uma palavra pra gente ter medo, é uma classificação, Exatamente, né? Uma coisa que foi exatamente. processada. De fato, aparentemente, ele é tão amplo que eu achei vagamente inútil agora. É, Achei vagamente inconclusivo dizer se é algo sintético ou não. Enfim, a cocaína, ela é extraída da coca, da folha de coca, que é uma planta. Uhum. Ela pode passar por vários processos que vão definir graus de pureza diferentes para a droga. Então, na folha de coca, você encontra uma concentração de cocaína de cerca de 2%. E existem países em que é cultural as pessoas mascarem a folha de coca. Então, países que têm altas altitudes, por exemplo, eles mascam cotidianamente essas folhas de coca, porque isso faz com que eles tenham uma aceleração do coração, uma oxigenação melhor do corpo, porque é uma concentração muito baixa e esse é um dos efeitos da cocaína, a questão de acelerar os batimentos cardíacos e aumentar a pressão. Porque quando a altitude é muito grande, o ar é mais rarefeito, então não tem uma disponibilidade grande de ar para circular pelo nosso corpo. Então você precisa melhorar o seu sistema de captação para circulação. Ar rarefeito, pra quem não sabe, é porque tem menos ar por uma certa quantidade de volume. Porque ele tá menos denso, né? Ele tá mais espalhado. Exatamente. Isso tem a tendência de acontecer em lugares altos. E aí as coisas que acontecem é que as pessoas que vivem nesses lugares altos, elas têm mais hemácias, né? Elas têm quantidade de hemácias maiores, porque a hemácia é a célula do sangue que transporta o oxigênio. Então elas têm mais hemácias para conseguir captar melhor esse ar. E com esse ato de mascar a folha da coca, elas ainda conseguem acelerar os batimentos para que tenha uma maior pulsação desse sangue nas veias. Sim, tem um efeito broncodilatador também, pra você, né, entrar mais ar, você respirar mais. Mas é chocante, porque eu sempre via isso, eu via gente falando assim, porque jogador de futebol tem que chegar 2 dias antes pra se acostumar e tal. E na minha cabeça eu achava que a pessoa, sei lá, ficava com tontura, alguma coisa assim. Mas meus pais foram pra Machu Picchu, que é um lugar com uma altitude muito grande. Maneiro. E a minha irmã, ela ficou, tipo, dias passando mal por causa da altitude. Isso é uma estratégia de doping válida. Válida sim, né? É a única estratégia de doping que não é proibida, porque eles não têm como proibir. Que é você ir para lugares altos antes de uma competição num lugar baixo. Porque você vai para um lugar alto, você passa um tempo lá e seu corpo vai começar a produzir mais hemácia. E aí quando você volta aqui para baixo, você tem mais hemácia que você não precisa, você tem uma vantagem em número de hemácias para ter uma oxigenação melhor do seu organismo. Então isso é um doping, né, entre muitas aspas, mas eles não podem fazer nada sobre isso, porque eles não podem proibir as pessoas de viajar. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Mas existe essa questão cultural de mascar as folhas de coca e a cocaína encontrada ali, os efeitos que eles sentem é por conta da cocaína. E essa cocaína ela pode ser extraída dessas folhas e pode ter diferentes graus de pureza, de acordo com a forma que ela for ser utilizada. Então o pó de cocaína vai depender do quanto a pessoa misturou de coisa depois dele ser obtido, mas você consegue obter um extrato com 40% de pureza, se você não jogar outras coisas ali, que é uma coisa que geralmente as pessoas fazem, né? Quem trabalha com o tráfico de drogas, para render mais ao produto que ela tem para vender. Então, isso também é uma questão pertinente às drogas. Dica aí pra você que trabalha com tráfico de drogas. Brincadeira. Isso também é uma questão pertinente à discussão sobre drogas, a questão da procedência da droga. Porque existem muitas drogas que têm os efeitos básicos dela, só que de acordo com o que é adicionado para que essa droga renda, dependendo do local em que ela está sendo comercializada, isso tem um efeito até pior do que o efeito da droga em si. Então isso é uma coisa que eu acho que entra muito na discussão da guerra às drogas, né? Se proibir é a melhor forma da gente evitar os danos para as drogas ou não, é uma coisa que tem que ser levada em conta. Mas é isso, a gente consegue um material com 40% de pureza. E dependendo do que você misturar nisso, da forma de administração, com a cocaína você obtém o crack. Então o crack e a cocaína são em essência a mesma coisa, só que muda a forma de utilizar. Pode ter tudo que eles quiserem colocar ali para conseguir fazer. Inclusive eles colocam muito mais coisa do que precisa, frequentemente também para a questão de render melhor. E aí o que acontece? O crack,
ele é absorvido por uma via diferente da cocaína em pó. A cocaína em pó, geralmente as pessoas utilizam por via nasal. Ele é absorvido na superfície interna do nariz. O crack, ele é fumado, então ele é absorvido na superfície dos pulmões. E os pulmões têm uma superfície maior, muito maior do que o nariz. Então isso aumenta muito a eficiência da absorção. E outro fator é o tempo para absorver. Coisas que a gente precisa absorver dependendo da mucosa, que é a pele ali do nariz, elas demoram muito mais do que coisas que a gente faz por via inalatória. A via inalatória é praticamente instantânea. Então, assim que você inala, a fumaça ela chega no seu pulmão, ela passa a ser absorvida muito rápido. Porque é assim que funciona o nosso organismo. As coisas que entram por via respiratória circulam muito rápido no corpo, né? É assim que a gente lida com o ar. E como a fumaça, como a droga, está sendo veiculada pelo ar, ela também é muito rápida. E o que acontece de característica mais marcante disso é que o crack também tem um efeito muito fugaz. Então ele passa muito rápido. Dura cerca de segundos o efeito do crack. Então você sente e depois já passou. É muito rápido e isso faz com que as pessoas queiram repetir a experiência muito antes. O efeito da cocaína por via nasal, ele dura cerca de 40 minutos. E o do crack dura menos de 1 minuto. No máximo, 8 minutos. É uma coisa muito rápida. Mas, primeiro, que é droga. Segundo, e quais são os efeitos da cocaína e do crack? Bom, o que é droga? Droga é qualquer substância que cause um tipo de alteração fisiológica ou comportamental no organismo. Então, qualquer coisa que mexe ali com você pode ser considerado uma droga. E substância exógena também. Sim. Detalhe Isso. importante. Isso. Se Uma você substância exógena. cria essa substância, Isso. você faz. Eu acho isso muito engraçado, essa definição, porque eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu tive na aula de farmacologia, quando o professor foi definir o que é fármaco, porque droga é só o nome popular para fármaco. E o que é fármaco? É uma coisa de fora do seu corpo que causa alguma alteração dentro do seu corpo. E a primeira pergunta que vem dessa definição é: então comida é droga? E, bom, comida se encaixa nisso, né? Uhum. É algo de fora, tá fora do seu corpo, você come, é absorvido e causa um efeito em você. Sei. Mais uma definição obtusamente ampla para sua coleção. Mas, uma correção. Um fármaco não é qualquer substância que altera o corpo. Sim. Um fármaco é uma substância que causa uma alteração no corpo com um objetivo terapêutico. Então, ele precisa estar tratando alguma coisa. Pois é, se tiver com muita fome, então comida é um fármaco. Sim, justo. Só tô corrigindo. Sim. Mas nessa definição não entra, por exemplo, drogas de abuso. Exato. Drogas de abuso são as drogas, são as substâncias que vão ter efeito no seu corpo, mas que não vão trazer um benefício. Não vão te ajudar ali sobre alguma doença. Não é esse o objetivo, não é que não vão trazer um benefício. Justo. Então, são as substâncias usadas majoritariamente para fins recreativos. Então, você usa porque, enfim, você quer se divertir de alguma forma e isso faz sentido no contexto que você está inserido. Então, essa é a droga de abuso, que é o caso da cocaína, é o caso da maconha, quando a gente fala dela em termos recreacionais. No momento que ela está tratando uma doença, ela já é um fármaco. Então, essa é uma definição do emprego, né, da coisa. Não é inerente à substância, é a forma que a gente está utilizando que vai fazer ela ser de uma definição ou de outra definição. Exatamente. Nem toda droga é um fármaco, mas todo fármaco é uma droga. Sim. E... Exatamente, é isso aí. A droga é o termo guarda-chuva, né? E dentro de droga tem a droga de abuso e tem o fármaco. Justo. Se você quer ser mais específico ainda, tem um remédio. Que é só um fármaco que dá pra vender e reproduzir em ampla escala. Exatamente. Que aí já tem lá uma marca, tudo consolidado. E tem uma coisa, né, que as pessoas geralmente não levam em consideração por ser legalizado, que é que o álcool e o cigarro, ambos, são drogas de abuso também. E que ser uma droga de abuso não implica ela estar ilegalizada. Porque, né, as pessoas não pensam nisso. Ninguém critica necessariamente. Pensa assim, álcool tem que tornar ilegal. Porque é muito demonizado quando as pessoas usam qualquer outras drogas, mas essas drogas não.
Por causa da questão do contexto social que a gente está inserido. Exatamente. Então, se no nosso país é permitido pela lei, as pessoas agem como se fosse normal, porque a lei permite que a gente faça uso. E o que a lei não permite que a gente faça uso é crime, né? Dependendo da circunstância. Então, você precisa estar aportando uma determinada quantidade e tudo mais, mas você não pode vender essas outras substâncias. E isso tem muita relação com a nossa cultura. O álcool, ele não é permitido por ser uma droga inofensiva, por ser uma droga mais inofensiva do que a maconha, não é nada disso. É permitido que é caótico proibir ele. É uma questão cultural, né? Inclusive, tem todo um... O cigarro também. Tem todo um drama em torno disso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos teve a época da lei seca. Né? Teve o Al Capone lá, ele era um grande traficante de bebidas alcoólicas. E eles tentaram muito proibir o álcool lá nos Estados Unidos. Muito, por muito tempo. E isso deu muito errado, porque o álcool começou a se tornar um problema cada vez maior. Porque tem uma tendência que as drogas têm quando elas são proibidas, que é de ficar cada vez mais perigosa, de fazer mal para as pessoas, teve uma coisa que o governo fez para tentar contrariar isso, que eles acharam um carregamento de bebidas lá, e eles, contaminaram com veneno e deixaram lá, e pensaram, haha, agora ninguém vai beber. E aí as pessoas beberam, elas só morreram. Então, vai ficando cada vez pior. Então, a proibição leva a essas coisas. Tem um efeito, que acho que até tem um nome esse efeito que foi estudado, que é de quando as drogas são proibidas, elas tendem a ficar mais concentradas. Então, na época da lei seca, quando tinham acesso à bebida, nunca era uma cervejinha que tem 5% de álcool. Era sempre, sei lá, whisky 70%, alguma coisa assim. Tentavam ficar... Tem o moonshine, que é uma bebida ilegal nos Estados Unidos até hoje, que ela é só álcool 100%. É só, pegar várias bebidas e destilar elas e transformar em álcool puro. E esse é o tipo de coisa que acontece quando você proíbe uma droga. Ela vai ficando cada vez mais perigosa e potencializada. E isso acontece, por exemplo, com outras drogas. Por exemplo, a maconha, nos lugares em que ela é proibida, as pessoas que cultivam vão fazendo versões dela cada vez mais fortes. E tem estudos que mostram que a proporção do THC para o canabidiol, que são os dois princípios ativos dela, vai ficando muito mais o THC do que o canabidiol. E o THC pode causar efeitos psicóticos nas pessoas. Por sorte, o canabidiol tem efeitos antipsicóticos. E as coisas se neutralizam. Só que nessas versões mais fortes que vão fazendo, porque para ela ficar cada vez mais potente, igual a bebida destilada forte, no caso da lei seca, vai aumentando cada vez mais os riscos do consumo. E quando um lugar é legalizado, você consegue, por exemplo, fazer a Anvisa do país, que eu não sei, órgãos que regulamentam isso, chegar e falar, beleza, pode vender, mas tem que ter essa proporção específica. Aí agora é seguro. As pessoas que conseguirem comprar vão conseguir comprar e ter certeza de que estão consumindo algo seguro. Então tem esses problemas da criminalização de drogas. Sim. Enfim, a criminalização de drogas é um debate aí constante, mas a despeito do que vai ser feito, se vai ser proibido, se vai ser permitido, a gente tem que saber do que se trata. Em primeiro lugar, a gente tem sempre que saber. Por isso que é muito importante ter os modelos, esse tipo de coisa. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. E a gente não pode ter medo de conhecer as coisas. Não. É isso aí. Então, falando em conhecer, vamos conhecer os outros animais. Isso. Uma coisa... Você tá rindo, Mari? O pior gancho do... Eu amei, fala de novo. Muitos animais apresentam comportamento de buscar drogas. Os humanos também apresentam isso. Quando a gente tem contato com uma droga e a gente gosta, a gente procura mais ela. Os animais também têm esse comportamento. A droga quer dizer o que nesse caso? Que a gente acabou de falar que droga é literalmente tudo. Qualquer coisa que altera a percepção do animal aí. Se altera a percepção, comida não é droga. Sim, mas eu Nesse tô falando caso. de drogas de abuso. Eu tô falando de Então drogas você de está abuso. falando de drogas de abuso agora. Olha só que bom que fez essa pergunta. Excelente. Enfim, e então, por exemplo, álcool é uma droga de abuso que os animais buscam. Não todos.
Tem animais que não ligam pra álcool. Tem efeitos, mas não ligam pra ele. Mas tem animais que planejam o álcool. Planejam consumir álcool. Não é tipo, nossa, achei álcool e vou beber. Viram lá a agenda do rato. Não, é um... Não. É tipo, Ele é tipo falou, e isso. se eu pegasse um pouco de cevada, uma levedura? É isso. Meu Deus! Os elefantes e veados e animais, de forma geral, eles têm um comportamento que é o seguinte. Às vezes cai frutas do pé e elas estão perfeitamente comestíveis. Eles vão lá e deixam ela ali e depois voltam quando ela estiver fermentada. Porque aí ela vai ter álcool. Mas ela vai ter muito menos nutrientes, muito menos valor nutricional. Então eles estão fazendo, tipo, com o objetivo de ficar alterados. Então tem uma fruta, por exemplo, na África, que chama marula. Algumas pessoas talvez reconheçam esse nome, porque tem um licor que chama amarula, que é feito dessa fruta. E essa é uma fruta que ela é naturalmente alcoólica. Ela cai do pé ali e ou ela fermenta muito rápido, ou ela já tem um teor alcoólico dela direto no pé. E os animais lá na África se juntam em torno das árvores de marula e ficam comendo aquela fruta. E aí você consegue ver vários vídeos na internet, se você pesquisar, de proximidades de árvores de marula. E tem elefantes bêbados, tipo, caindo, assim, tombando, não conseguem ficar de pé, macacos. O que é muito surpreendente. O Pois elefante é. tá tombando, ele deve ter comido muito. Exatamente. Porque aos interessados, o cérebro do elefante ele é significativamente cerebelo. Cerebelo que é a parte do cérebro responsável por manutenção do nosso equilíbrio, dentre outras coisas. Uhum. Então, se você consegue fazer um cara que tem 1 kg de cerebelo começar a andar tonto por aí, você precisa deprimir muito o cérebro dele. Não só isso, mas você tem que fazer um cara que tem um fígado enorme, Uhum. que converte esse álcool em acetaldeído. Exatamente. Com muita eficiência, conseguir fazer chegar o álcool ainda nesse cérebro. Exatamente. Ele precisa ficar com uma quantidade de álcool por ml de sangue aí, por litro de sangue, muito grande. E é isso, ele come muito. É que elefantes, quando eles comem coisas de árvores, eles tipo pegam a árvore inteira assim e faz tipo que nem um sorvete. Ok. Então é razoável, ele come muito, então faz sentido qualquer coisa que ele comer que tenha isso, né? Mas enfim, é isso, o elefante vai lá e come a fruta e ele fica alcoolizado. Macacos ficam alcoolizados, até, se não me engano, até felinos vão lá, eles nem comem frutas, eles são estritamente carnívoros e eles vão atrás disso para ficar alterados. Então, isso é um comportamento de buscar alteração pela alteração. E é um comportamento que não faz sentido evolutivamente, porque é um momento que você tá vulnerável. Eles estão fazendo aquilo ali para se divertir, recreativamente. Porque eles ficam mais vulneráveis. Quer dizer, o elefante não, porque o elefante nunca fica vulnerável. Porque ele é a coisa... deixa de ser um elefante. Exatamente. Ele sempre vai ser um elefante. E ele tem várias outras ferramentas ali pra proteger ele. Mas, pô, um macaco, um veado, tipo, presas, vão lá e sacrificam a sua posição de estar o tempo todo alerta e evitando ser predado pra poder se divertir um tempo. Isso é muito interessante por 2 coisas que eu pensei. Primeiro, no filme do Mogli, esse ia ser uma das áreas neutras, né? Uhum. E segundo, que talvez tenham uma vantagem aí, talvez eles estão muito ligados na televisão, porque eu vi uma mulher que na época ela era a mulher mais velha do mundo, era uma moça italiana minúscula. Ela tinha tipo 110 anos. Uau. E chegaram atrás dela e disseram: moça, como? Que é uma péssima pergunta, na minha opinião, eu perguntaria por quê? Mas tudo bem. Como você conseguiu ficar tão velha? E ela disse o seguinte, eu consegui ficar tão velha por causa de 2 segredos meus. Número 1, a minha fé em Deus. Bom, que é o seu critério aí, como válido isso é. E 2, uma taça de vinho ao dia. E dizem que é uma por semana que faz bem, por causa dos antioxidantes, sei lá, alguma merda assim. Mas ela toma uma taça de vinho todo dia. E ela diz que é isso que fez ela viver tanto. Isso é uma coisa empírica aí da vida dela, mas tem comprovações, especificamente do vinho, não é o álcool, mas o vinho tem antioxidantes, ele é bom, e tem até estudos, se eu não me engano, que mostram que tem efeitos positivos de você consumir quantidades pequenas de vinho diariamente.
O problema é que a gente não sabe o que é uma quantidade pequena. Exatamente. Então, uma dose de vinho é uma quantidade muito pequena. Aham. Não é uma taça. Com certeza não. Não é uma taça. Esse é o problema. Então, nisso a gente também tem- fica naquele limiar entre... E tem em mente que, assim, a gente vê as pessoas indo pra balada, tem nos TikTok, os vídeos, as pessoas pegam uma garrafa de vinho e enchem uma taça que cabe a garrafa inteira de vinho dentro. Provavelmente não é essa taça que a velha tomava. Provavelmente não é dessa taça que os estudos estão falando. Mas pensei, então... você é uma zebra patética e você sabe que tem a árvore de quase vinho. Exatamente. Não sei se essa vai ter alguma coisa, mas não precisa ser necessariamente do álcool, porque o álcool ali é a fermentação que está acontecendo na fruta, então a fruta talvez tenha algum valor nutricional que justifique isso. Mas existem outras coisas observadas na natureza que são um pouco mais assustadoras sobre isso, na verdade. Então tem, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, veados e alces, eles procuram cogumelos alucinógenos, tipo Psilocybe cumensis e Amanita muscaria. E a Amanita muscaria é extremamente tóxico, além das substâncias alucinógenas que tem nele. E eles vão lá e saem do caminho deles para achar isso e ficar desligado por, tipo, 24 horas ali moscando e tendo efeitos similares, assim. E eles estão extremamente vulneráveis, então é estritamente negativo do ponto de vista evolutivo, mas vale a pena o suficiente para eles se exporem a esse risco, por algum motivo. Tem algumas teorias que, na verdade, elas são bastante debatidas, não é consenso. Tem a teoria do Stoned Ape, que é o macaco chapado, que fala de que o nosso cérebro... Mas com macaco nóia, tipo isso. Que fala que o nosso cérebro só conseguiu ter o desenvolvimento evolutivo que teve por causa da nossa interação com drogas alucinógenas. Então ele fala que drogas psicotrópicas, né, sempre existiram e que as plantas que tem ela, os seres que tem ela, evoluíram junto com a gente. E isso permitiu, nessa interação do ser humano com essas substâncias, permitiu o desenvolvimento do nosso cérebro. Então talvez tenha alguma vantagem a longo prazo que a gente não sabe ainda. Essa teoria, ela é uma das poucas coisas que dá, uma das poucas teorias que dá pra gente falar, isso é só uma teoria. Porque não tem muita coisa embasada, é mais, né, é mais teórico, assim. Oi. Drogas psicoativas. Eu falei psicotrópicas, né? Perdão. Drogas psicoativas. Psicoativa é uma droga que tem efeito no cérebro. Ela vai causar alteração de percepção, alteração de comportamento. Isso é uma droga psicoativa. E drogas psicotrópicas são drogas que causam vício. Nem toda droga psicoativa é uma droga psicotrópica. Desculpa, então. Eu sempre me perguntei o que significa psicotrópica, na verdade. Psicotrópica é que você vai ter um tropismo psíquico. Seu cérebro vai querer aquilo. Ele vai gostar daquilo. Psicotrópico. Faz sentido. Eu nunca nem ouvi tropismo na vida. Tropismo seria uma preferência. Então, por exemplo, esse vírus aqui ele tem um tropismo pelo pulmão, no caso do Covid. Ele tem uma preferência por ficar no pulmão, ele tem uma atração pelo pulmão. Uau, é que nem aquele negócio do fototropismo e fotofobia. Tropismo é o oposto de fobia. Exato. Ok. Isso é ainda mais elucidativo. Fascinante. Enfim, e psicotrópico é uma coisa, psicoativo é outra. É uma substância que pode ser simultaneamente as duas coisas, mas não necessariamente. Inclusive, eu acho que ela pode ser psicotrópica sem ser psicoativa. Justo. Ela pode induzir a dependência sem ter efeitos comportamentais. Não sei se isso é o suficiente para ela ser considerada psicoativa, só ter efeitos em receptores. Efeitos dentro do cérebro sempre vai ter para causar vício, porque é do cérebro que o vício vem. Mas enfim, uma droga pode ser os dois ou um ou outro também. Radical. Mas enfim, mas é isso. Existe essa teoria, tá mais uma hipótese, na verdade, Não, é uma hipótese bastante fundamentada, tem argumentos para ela. Mas de que tem a ver a nossa evolução com isso. É uma coisa que ainda é muito debatido, então não é consenso, não é algo que vocês devam tomar como informação, como um fato, mas tá aí. Estão debatendo isso. É isso aí. Então, dever de casa, usem drogas. Que é isso, não mano? usem drogas. Quer dizer, comam.
Comam droga. Não! Quer dizer, sim? Ele quis dizer comam comida, porque comida é droga pela sua definição. Isso. Enfim. Voltando à cocaína. Voltando à cocaína, você não falou até agora o que a cocaína faz, Terra. Isso aí fica para cenas dos próximos capítulos. Porque a gente vai ter um especialista que vai vir aqui só para falar sobre a cocaína. Inacreditável. Pois é. Você não faria isso com os nossos ouvintes? Sim, eu faria. Tô fazendo. Enfim. É exatamente isso. Enfim, acho que a gente pode parar por aqui com essa... Meu Deus, com essa revelação, por causa disso, vocês deveriam fazer algo sobre isso. Peguem esse episódio, compartilhem com seus amigos para todos eles irem lá e dar um dislike no nosso vídeo. Mandem para todos os seus amigos o vídeo imediatamente. Sim. E faça questão de deixar o seu dislike ou like. Exato, foi um clickbait esse episódio aqui. Foi um É. clickbait. Mas não Fiquem falando. E aí você vai ter revoltados. que ver o próximo pra descobrir. É isso aí. Cancelem É a isso aí. gente no Twitter, por favor. Enfim, obrigada a você que ouviu até o final, que chegou até aqui pra não descobrir nada sobre os efeitos verdadeiros da cocaína. Mas não perca o próximo episódio. Lá é verdade que vai ter essa explicação. Provavelmente. Enfim, muito obrigada a você que acompanhou. E até a próxima. Até. Tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.